Oi, pessoal, vamos lá então, vamos começar a nossa aula número 3. O tema de hoje, antes da gente começar, eu quero dar um aviso, que o tema de hoje é muito importante. E porque é muito importante, eu quero, assim, ir devagar, pontuando bem, assim, o que precisa ser pontuado. Então, só um aviso para vocês ficarem um pouco mais ligados, assim, do que o normal, porque se perder uma parte, provavelmente o resto não vai fazer sentido, tá bom? Por que eu tô parando antes da gente começar o conteúdo propriamente dito e dando essas aulas? Primeiro, que vocês não vão encontrar esse tipo de formação, assim, em lugar nenhum, né? A gente tem cursos de catecismo, a gente tem cursos que ensinam a doutrina, e eu vou fazer isso porque eu realmente acho que tem uma forma muito simples de ensinar a doutrina, até para vocês aprenderem também. Que se não for assim, não adianta, a base não vai ser formada. Então eu vou chegar lá e eu acho esse passo, né, de ensinar a doutrina muito importante. Porém, esse pedaço que vem antes, gente, ele é mais importante, porque só com a doutrina na mão você não vai conseguir fazer muita coisa. Às vezes você vai participar de um curso primeiro, não vai compreender completamente, não vai conseguir aplicar isso para sua vida, não vai conseguir ensinar ninguém e nem aprender de fato, entende? Então, tenham paciência, eu sei que tá todo mundo ansioso para começar a falar, né, do conteúdo, da doutrina, eu também, eu gosto muito dessa parte. Mas esse começo aqui, gente, é realmente assim, um tesouro, porque vocês não vão encontrar isso em outro lugar, e são pontos que são muito importantes e que fazem toda a diferença, tanto para nossa própria conversão, quanto para nossa expectativa com a conversão dos outros, quanto para nossa ação de evangelização, de ensino, de catequese, de educação de filho. Então, é tudo muito importante, são temas assim que a gente tem que parar e pensar, né? Igual a gente já falou lá na primeira aula, que a gente precisa formular o óbvio, a gente precisa saber o óbvio e saber dizer o óbvio. E como muitas vezes a gente não para focar nisso e para dar nome a várias coisas que a gente às vezes nem percebe, esse óbvio fica esquecido. E quando esse óbvio fica esquecido, a gente não consegue ensinar de maneira eficaz, né? E nem aprender também totalmente, porque a raiz da questão ali, né, aquilo que talvez seria o óbvio, não foi formulado. E quando aquilo não é formulado, o resto não vai fazer sentido totalmente, tá bom? Então, só pra gente recapitular bem rápido o que a gente já falou e por que a gente chegou no tema desta aula de hoje, é o seguinte. A gente começou então falando que antes da gente partir para o conteúdo, a gente precisa aprender tanto a aprender é uma coisa séria, e aprender a ensinar, né? Então a gente tem que aprender a aprender e a gente tem que aprender a ensinar. E sempre que a gente ensina a alguém. Então a gente viu também que às vezes a gente ignora este alguém que está diante de nós e a gente só despeja o conteúdo ali sem olhar como este alguém vai receber o conteúdo de forma que esse conteúdo recebido vire aprendizagem. Então sempre se ensina alguém. E ensinar não é despejar conteúdo sobre ninguém. Ensinar é quando você ensina, você constrói uma casa, né? Você tá querendo pelo menos construir uma casa num terreno de outra pessoa. E não é só jogar os materiais necessários para aquela construção naquele terreno. Você tem que, né, ensinar a construir. Você tem que se certificar de que essa casa está sendo construída. Então, assim, pra mim, gente, quando eu estou numa posição de ensinar, é meu dever que as pessoas entendam e aprendam, entendeu? A gente não pode deixar, isso é como eu encaro, tá? A gente não pode deixar, tipo assim, olha, eu dei o conteúdo, se o povo entendeu, se prestou atenção, o problema deles, principalmente quando é com criança, não. A forma que você entrega é muito importante. Então eu acho que o professor, o evangelizador, qualquer um que se dispõe a ensinar, tem que pensar que não é sobre o que você sabe, não é somente sobre o conteúdo, é mais que isso. O ensino é fazer com que esse conteúdo forme algo ali naquele alguém, né? Então a gente tem que se certificar disso e ter claro que essa é a nossa responsabilidade.
é conseguir passar de maneira eficaz. Porque se você vai dar uma aula e você não se preocupa em como falar aquilo, como explicar aquilo de maneira que a pessoa entenda, né? Então, por exemplo, se você não chama o pessoal para prestar atenção, se você às vezes não vê que, olha, é muito difícil criança, por exemplo, ficar 1 hora prestando atenção. Então, o que eu, que tenho a responsabilidade, o dever de ensinar, posso fazer? Eu posso, por exemplo, fragmentar esse tempo e colocar atividades diferentes, trabalhar áreas diferentes do cérebro em diferentes momentos para que eu consiga ter um tempo proveitoso. Então, isso é o dever de quem ensina. Não é só passar o conteúdo, é certificar de que aquele conteúdo vai virar aprendizagem, vai ser aprendido. Então, por isso a gente tem que parar, por isso que antes da gente falar do conteúdo, a gente tem que falar disso tudo, tá? Nesse primeiro momento do curso. Então, a gente viu que além, né, de piso, tijolo, janela, porta, esse tanto de coisa, para uma casa ficar de pé, ela precisa de cimento, ela precisa de material que una um material a outro e ela precisa também de um mapa, de um projeto, de uma planta, né? Do mesmo modo, para ensinar, a gente precisa fornecer junto com todo o conteúdo ferramentas e fazer links entre uma parte e outra do conteúdo, porque é justamente esses links que fazem tudo criar sentido, ser lógico e que possibilitam o entendimento e a aprendizagem. E do mesmo modo, é sempre bom a gente ter um plano de ensino muito claro na nossa mente, porque além disso facilitar a nossa clareza ao falar, a nossa linha de raciocínio, né, saber o caminho que vai ser percorrido, isso, quando anunciado para o aluno, também facilita o entendimento dele, porque ele já tem uma noção de para onde aquilo está indo, ele já tem uma noção do que se trata, isso facilita, isso ajuda ele inclusive a prestar mais atenção e as coisas fazem sentido mais rápido. E a gente falou também então sobre a formação, né? A nossa formação espiritual, a nossa formação sobre a doutrina, por exemplo. Eu trouxe alguns livros, né, na aula passada que eu acho muito importantes, mas a gente viu o quê? Que o principal no evangelizador, que o principal no catequista, que o principal, né, para um pai, por exemplo, para uma mãe, é a vivência daquilo que ele quer ensinar. Então, assim, se eu nunca faço uma conta na vida, eu provavelmente não vou saber ensinar matemática, né? Se eu não falo inglês, eu não vou ensinar inglês. Então é óbvio que se eu não vivo a minha fé, deveria ser óbvio. Se eu não vivo a minha fé, eu não vou ensinar sobre a igreja, eu não vou ensinar sobre a fé, entende? Imagina uma pessoa que não fala inglês dando aula de inglês. Ela vai ter alguma credibilidade? Nenhuma. Vai ser muito fácil ver que ela não sabe falar aquilo, não é? O mínimo que alguém saiba, o mínimo que alguém escute fora dali, ela vai ver, olha, aquilo ali é furada. Então, pra gente evangelizar, a gente precisa viver a fé, a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, porque, sobretudo, é o testemunho que converte, é o testemunho que dá essa garantia, assim, sabe? O que garante é o testemunho. Então, a gente tem que estar firme nisso, na nossa vivência da fé, na nossa vida espiritual, buscar seguir sempre nesse caminho de crescimento, de cuidado, de atenção, sabe? De olhar para si mesmo e ver quem sou eu. Eu tenho pontos fortes, eu tenho dons que me foram confiados, mas eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus pecados, né? Assim, então, assim, a gente precisa identificar quais são eles, onde eu tenho que focar, né? Quais são os pontos que eu tenho que ter mais atenção? Isso é muito importante. E aí, gente, a gente precisa agora parar e conversar sobre alguns conceitos básicos que muitas vezes são confundidos, são misturados, a gente às vezes acha que uma coisa e não é, e que interferem diretamente na vivência da fé. Então, por que a gente está hoje falando sobre isso?
porque a gente viu a importância da vida espiritual do evangelizador ou do próprio católico. Ninguém é católico porque leu muitos livros sobre a igreja. Pessoa católica se vive aquilo ali que ela aprendeu, se vive a sua fé. Então, já que a gente viu que além da formação, a gente precisa viver a fé, a gente precisa de uma vida espiritual bem formada, sólida, a gente precisa hoje falar sobre tudo isso que atrapalham muitas vezes essa vida espiritual e essa vivência da fé. Então são alguns conceitos, são algumas coisinhas que às vezes passam despercebidas, mas que são o que te atrapalham, o que te impede de evoluir, de crescer. Então, e é muito comum. Isso tudo que a gente vai falar aqui hoje é muito comum, acontece com muita frequência. A grande maioria das pessoas já foi ou ainda vai ser vítima disso aqui. Então a gente precisa dar nome aos bois, jogar luz sobre isso, para que de hoje em diante todo mundo perceba essas armadilhas na sua vida, no seu dia a dia, tá? Na sua vida espiritual. Então tá bom, mas o que é isso então? Quais são essas armadilhas? O que são esses conceitos que a gente vai falar hoje? Qual que é o tema da aula de hoje? Inclusive pode ser que essa aula fique longa, mas aí vocês põem na velocidade 2 ou então vê de 2 vezes, cada um faz do jeito que quiser. O grande tema da aula de hoje... Gente, tem alguma coisa no meu olho aqui. Tem alguma coisa no meu olho aqui. Deve ser um pelo do cão. Pelo. O grande tema do encontro da aula de hoje é o sentimentalismo. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar em sentimentalismo, se todo mundo conhece o sentimentalismo, mas o sentimentalismo é essa tendência que a gente tem mesmo, a grande maioria das pessoas tem essa tendência, e tem muitos movimentos, muitos grupos da igreja que infelizmente, não de propósito, mas que infelizmente estimulam, levam a um sentimentalismo. E o sentimentalismo é uma grande armadilha, porque é uma aparente fé, é uma aparente piedade, mas que não vai se sustentar por muito tempo. Então o sentimentalismo é um fervor aparente, mas superficial. Então, como é um fervor superficial, é também um amor superficial, é um pseudo-amor, uma pseudo-fé, né? E para quem tá vivendo aquilo ali, parece fé, parece amor. Mas quando chegar num momento da sua vida, que vai chegar, em que apareça alguma dificuldade, que você passe por algum sofrimento, uma doença, que você perca todo o seu patrimônio, que você seja questionado por alguém, né, com um argumento que aparentemente faz sentido, você não vai saber dar razão para sua fé e você não vai saber nesses momentos permanecer. Então é uma pseudo-fé, um pseudo-amor, uma pseudo-piedade que na verdade é muito superficial e que nos leva a perder a fé. Mais cedo ou mais tarde, o sentimentalismo nos leva a perder a fé. Porque mais cedo ou mais tarde vai chegar a dor, vai chegar o sofrimento, vai chegar a aridez, vai chegar o deserto da nossa vida. E se a nossa fé não for real, se o nosso amor não for real, não for verdadeiro e não tiver muito bem estruturado e formado, a gente não vai permanecer. Então, isso é muito sério. E não é no sentimentalismo que a gente quer educar os nossos filhos, que a gente quer formar os nossos catequizandos e nem que a gente quer se formar também. Não é assim, né? A gente não quer formar uma pessoa, um catequizando que viva uma fé fraca, que vive uma fé falsa, né? A gente não quer isso. A gente quer para eles o céu, a gente quer para eles a santidade. A gente quer para os nossos filhos a santidade e para a gente também. Então a gente precisa falar sobre o sentimentalismo, porque ele é uma armadilha muito grande e a gente precisa jogar luz sobre isso para que a gente não caia nele, tá bom? Porque é muito fácil cair no sentimentalismo.
Então a gente vai conversar sobre isso hoje e a gente vai entender um pouco melhor. Por quê? Porque que às vezes, então, né, quando acontece uma coisa ruim, eu me distancio de Deus. Como que eu vou despertar o amor a Deus no coração das crianças? Esse é o meu maior desejo, mas como fazer isso? Principalmente, como fazer isso de uma maneira segura? Por que eu não consigo rezar? Por que eu cedo a preguiça, eu deixo de rezar, eu deixo de ir à missa? Por que quando eu tô triste eu não consigo rezar? Por que quando eu tô sofrendo eu fico com raiva de Deus? Por quê? A gente vai conversar sobre isso tudo hoje, tá bom? Então, a gente vai diferenciar o sentimentalismo do amor, da fé, e a gente vai definir quais são os conceitos reais e quais são as finalidades dos afetos, dos desejos, da inteligência e da vontade. Então, afeto, desejo, inteligência e vontade são os principais temas que a gente vai tratar hoje e são importantíssimos, tá? Então, fiquem aqui, assistam a esse vídeo, assistam a essa aula, porque isso é muito importante. Então, continuando a falar sobre aquela imagem, né, sobre aquele exemplo da construção da casa, a gente vai conversar hoje especificamente sobre a fundação dessa casa que a gente quer construir, seja no outro, seja na gente, né? Esse terreno que a gente possui, ou que o outro possui, né? Em que nele a gente quer construir o edifício da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, da nossa amizade com Deus. Toda construção tem que ter uma fundação ali. A gente tem que preparar o terreno e a fundação tem que ser firme, tem que ser sólida, tem que ser segura, para que esse terreno não desabe, não vá abaixo. Então, quando a gente fala da fundação de uma casa, a gente precisa ver como que essa fundação vai ser construída para que a casa fique de pé. Não é esse o objetivo? O objetivo é esse, é que a casa fique de pé. Por que eu preciso de um bom engenheiro? Por que eu preciso para ver como que aquela fundação vai ser construída de modo que a casa não caia, não é? E é isso que a gente quer também. A gente quer construir uma vida espiritual, a gente quer ter uma fé sólida que permaneça, que nos faça permanecer na amizade com Deus, não é? Que dure, que me sustente, inclusive, nos momentos difíceis, por toda a minha vida. Para que isso aconteça, a base dessa fé, a fundação da minha fé tem que ser sólida. E quando a gente fala de fundação de uma casa, então, eu acho que é fácil, todo mundo vai concordar facilmente, eu espero, que a areia não é o material... Gente, tem um pelo aqui. Que a areia não é o material ideal pra gente construir a fundação de uma casa, não é? E quando a gente fala isso, não é comum que ninguém se ofenda porque a areia não é comum pra construir a fundação de uma casa, ou que alguém fale, nossa, mas eu amo a areia, você tá falando mal da areia. Não, gente, a gente não tá falando mal da areia, não é verdade? A gente tá falando que para este fim de ser a fundação de uma casa, a areia não é o melhor material. Na verdade, não é um bom material. Não é? Ela pode estar misturada ao cimento, né? Lá, misturada ali. Ela pode até estar presente, mas não é ela o fundamento. Não é ela a fundação. Não é ela que faz a casa ficar de pé. Ao contrário, se for só areia, vai cair, vai desmoronar, não vai durar. Isso não é fato? É fato. Fato, não é? Ok. E aí a gente começa a falar então sobre os sentimentos. Do mesmo modo que a areia não é o material adequado para ser a base de uma casa, os sentimentos não é o material adequado, a matéria adequada para ser a base da nossa fé ou do amor. A areia, ela é ruim em si? Não, a areia não é ruim, não é? Eu posso amar areia, eu posso ter areia na minha casa, não é? Porque tem... Eu posso ter até uma praia particular minha, uma prainha. Vou fazer uma prainha, vou pôr areia ali porque eu quero pisar na areia todo dia. Eu amo areia. Pode, não é? Posso morar na praia? Posso. Mas a areia, ela é ruim, ela não serve para o objetivo de sustentar a casa. Não serve. Então, do mesmo modo, o sentimento é ruim? Não, ele não é ruim.
Não entenda em momento algum que o sentimento é ruim, que o sentimento deve ser descartado. Não é isso que eu tô falando aqui. A questão é, o sentimento serve para ser a base da sua fé? Para ser a base do seu amor, por exemplo, do amor que você tem pelo seu marido, pelo seu filho, pelos seus pais? Não, o sentimento não serve para ser a base. Por que não? Qual que é o problema do sentimento? Qual que é o perigo disso? O perigo da areia ali é porque vai desmoronar. O perigo do sentimento ali é porque uma hora ele vai acabar. O sentimento não é constante, nunca é constante. E se a gente parar nem 5 minutos, se a gente parar 1 minuto para analisar, pensar sobre isso com honestidade, a gente vai ver que é verdade, não é? O sentimento não é constante, nunca é. E se o sentimento for a base da nossa fé, se o sentimento for a base do amor, o amor não vai ser constante, a fé não vai ser constante, a fé não vai estar presente em todos os momentos, o amor não vai estar presente em todos os momentos. E não é assim que deve acontecer. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o sentimento é o primeiro material que a gente se depara quando a gente resolve construir a casa, né, do nosso edifício espiritual, da nossa fé. Muitas vezes a gente é atraído para a igreja pelo sentimento. Isso é errado? Não, né? Então, muitas vezes o que acontece? Naquele grupo de jovem, naquele grupo de oração, toca aquela música, tem aquele pregador que fala daquele jeito que me toca, que me faz sentir alguma coisa ali naquele momento, não é? Eu vou a uma missa e o Pai Nosso é cantado, e aquele Pai Nosso cantado me emociona, me toca, me faz sentir de um determinado modo, que me desperta a atenção para uma coisa que antes não significava nada para mim. E por causa daquilo que aquele momento me despertou, por causa daquele sentimento daquele momento, eu passo a frequentar esse grupo de oração todas as semanas, eu faço parte desse grupo, passo a fazer parte desse grupo de jovens, eu quero ir sempre naquela missa do Pai Nosso cantado. E percebam, não tem nada errado nisso. Não tem. Que bom que o sentimento muitas vezes nos atrai para mais perto de Deus. O problema é permanecer aí. Por quê? Porque se eu permanecer aí, isso não vai ser o suficiente para eu perseverar na fé. Isso não vai ser suficiente para eu ser santo. Porque virão dificuldades, virão questionamentos, virão dores insuportáveis, e enormes e excruciantes. E se você estiver somente ligado ao sentimento, a sua fé vai sucumbir. É fato. Então, a gente precisa ser honesto, porque se esse é o meu caso, eu tenho que ser honesto o quê? De saber, hoje, eu estou ali pelo que eu sinto? Se for, ok. Mas então a gente precisa, a partir de agora, aprofundar. Ir mudando, ir acrescentando outros materiais para o sentimento sair ali do centro da fundação dessa casa, tá? Porque o sentimento não é tudo, o sentimento não é constante. Por exemplo, uma mãe, né? Acho que o amor de mãe é o amor mais fácil de imaginar, de exemplificar, de medir, assim, né? Então, uma mãe que ama muito o seu filho, né? Uma mãe que ama muito, assim, que dá a vida pelo seu filho, que tá ali, aquela mãezona. Todo mundo consegue imaginar uma mãezona. Por mais que ela ame muito, e por mais que muitas vezes esse amor pelo filho, ele aparece em forma de sentimento, né? Por mais que muitas vezes eu sinta, eu a mãe, né? Essa mãe sinta esse amor de uma maneira muito intensa, né? Então, muitas mães falam, nossa, eu nunca senti nada igual. Então, muitas vezes, esse amor vem mesmo como uma forma de sentimento intenso. E esse sentimento é real. Só que percebam, o amor da mãe pelo filho é esse sentimento? Uma coisa é a outra? Não. Por que não? Porque, por exemplo, de madrugada, quando a mãe tá exausta, quando ela tá, às vezes,
doente, com dor, passando mal, precisa dormir, sem dormir há dias, e tá assim, doendo o cansaço, e o filho chora, essa mãe vai sentir prazer nesse momento? Essa mãe vai sentir esse amor, dessa coisa quentinha e gostosa? Nossa, que amor gostoso, que amor enorme que eu sinto pelo meu filho. Ela não vai sentir prazer. Ela vai sentir desconforto, desprazer. Esse sentimento que, né, não vai estar ali naquele momento. Mas ela levanta, ela passa por cima de todo esse desconforto e ela vai. Por quê? Porque esse amor materno, ele é o sentimento que às vezes está ali? Não. Ele vai além desse sentimento. Ele é mais do que isso. Então, né, por que também tem mãe que deixa de comer para alimentar o filho? Isso é sentimento? Não, gente, isso é amor. Amor não é sentimento. Existe sentimento no amor? Sim. Mas o amor não é sentimento, tá? Essa distinção tem que estar clara. Então, o amor verdadeiro, ele não tem como base os sentimentos. Do mesmo jeito que a fé verdadeira também não tem como base o sentimento, tá bom? Então, quer dizer que os sentimentos são ruins? Não, sentimentos não são ruins. O problema é que muitas vezes eu só vou colher bons frutos através de algum desconforto. Então, muitas vezes eu preciso do desconforto para eu colher bons frutos, para eu ter consequências boas. Então, por exemplo, quem quer fortalecer os músculos, né? Eu quero ficar forte. Eu preciso para isso de passar pelo desconforto de ir pra academia. Porque vamos combinar, se alguém aí falar que é maravilhoso, é uma delícia ficar lá levantando peso, você ama o resultado, não é? Você ama o que aquilo te traz. Mas você pode até gostar daquele momento. Mas existe um desconforto ali, não é verdade? Existe um desconforto ali. Tanto é que quando você começa, você sente dor. Dói. Você fica todo doendo. Mas você permanece ali. Por quê? Por que você permanece? Por que você encara esse desconforto? Por que você diz não à sua vontade de não ir para academia? E você vai? Porque você sabe que aquilo vai te trazer um fruto bom. Que aquilo vai te trazer uma consequência boa. Vamos guardar isso aí. Vamos guardar esse exemplo que a gente vai voltar nele daqui a pouco. Então, do mesmo jeito, se o meu objetivo for amar de verdade, for ter uma fé verdadeira, eu não vou buscar somente o que me traz conforto. Eu não vou buscar somente o que me traz prazer. E isso era para estar claro, porque olha aqui o símbolo maior da nossa fé. É um Cristo, Deus pregado na cruz. Então, por que ele morreu na cruz e eu, que sou mera criatura pecadora, vou ter somente prazer, somente alegrias? Como que ele passa por tudo isso e eu não espero o menor desconforto e eu não me disponho ao menor desconforto? Não faz sentido isso. Só que a gente sabe, também por causa disso aqui, que a dor termina em alegria, que a dor possibilita a alegria, então que a cruz possibilita a ressurreição, e que uma coisa está ligada à outra e não tem como separar a cruz da ressurreição. Então, muitas vezes, a gente precisa passar pelo desconforto, pelo sofrimento, pelo desprazer, pra gente se fortalecer, pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente ser mais santo, pra gente crescer em santidade, pra aumentar a nossa fé. Isso faz parte. E o amor, gente, o amor sempre gera desconforto. Oi, amor. Vem cá.
Pode deitar aí, tá bom? E descansar, tá bom? Ó, ventinho. O amor sempre gera desconforto. Porque o amor é sempre um movimento de sair do nosso egoísmo, de nos doar a alguém, de nos consumir. Isso gera desconforto. Amar verdadeiramente gera desconforto. Então, os sentimentos, pessoal, eles não são ruins, mas eles não são a base do amor, tá bom? A base do afeto. Se não é o sentimento a base do amor, o que é a base do amor? Se eu não meço o amor pelo tanto que eu sinto, eu meço o amor pelo quê? Pela ação. Então, não, Teodoro. Deita. Deita aí. Vem cá. Quer fazer cara? Eu meço o amor pela ação. Se eu amo, eu vou agir. Se eu amo, esse amor se traduz em ação. Em ação, em serviço para aquele ser amado. Então, mais uma vez, olha um exemplo disso. Olha aqui como que o amor se traduz em ação. Cristo não disse a nossa salvação. Cristo não sentiu a nossa salvação. Cristo agiu, se pregando na cruz para nos salvar. Então, amor não é sentimento. Amor não é medido pelo tanto que a pessoa sente, é pelo tanto que ela age por causa desse amor. Teodoro. E outra coisa que a gente precisa falar. Então, olha bem, até agora a gente falou o seguinte: sentimento serve para ser a base do nosso amor e da nossa fé? Não. Não serve, tá? Não serve. O sentimento, então, é ruim? Não, não significa isso. Ele só é ruim para essa finalidade, né? E aí a gente falou, então, também o quê? Que a gente precisa, que vão ter momentos difíceis e que a fé e o amor têm que continuar durante esses momentos difíceis. Então, se não é o sentimento que mede o amor, o que é que mede o amor? A ação, ok? Até aí, ok. Só que agora a gente precisa falar de outra coisa também. Do mesmo jeito que o sentimento não mede o amor, né? Não prova o amor, o sentimento também não mede a realidade. Prestem atenção. O que isso significa? Significa que, por exemplo, isso é um exemplo concreto, real, tá? Que acontece muitas vezes. Jesus, ele não está presente na Eucaristia só quando eu sinto alguma coisa. A presença real de Jesus na Eucaristia independe do que eu sinto naquele momento. Se eu tô sentindo uma unção enorme ou zero unção, a presença dele ali é a mesma. A veracidade da história da nossa salvação independe da minha compreensão ou do meu sentimento sobre ela. O fato de Jesus estar vivo independe do meu sentimento também. Não é só quando eu acredito e quando eu sinto que ele vem à vida, não. Então, a importância da missa independe do que eu sinto nela. A importância da confissão independe do que ela me faz sentir. A importância da castidade independe do que eu sinto sobre isso. Entendem? Jesus não precisa que eu acredite nele para ele estar ali diante de mim na Eucaristia. Ele está, independente do que eu sinto. Então o sentimento não mede a realidade. O amor de uma mãe não deixa de ser real quando ela ali de madrugada não está sentindo nada. Ao contrário, o amor, ele é provado quando, mesmo sem sentir, mesmo sem querer, né, mesmo sentindo coisas ruins, a gente age. Cristo permanece na cruz,
mesmo com toda a dor, mesmo com todo o sofrimento. A mãe levanta, mesmo com toda a dor, mesmo com todo o sofrimento. O fiel permanece, mesmo naquela missa que ele tá achando muito chata. É assim que se prova o amor. Agindo com obras. Então, tendo dito isto, né? Tendo dito sobre o lugar do sentimento da nossa vida, sobre o que deve ser essa base da nossa fé, a gente precisa agora passar para alguns outros temas que são fundamentais nesse contexto. Quais são esses temas? Inteligência e vontade. Então a gente precisa falar sobre a inteligência e a vontade e a gente precisa entender o que é isso, tá bom? Então o que é a nossa inteligência? A inteligência é como a gente começa a colocar ordem na bagunça aqui. Então, como que a gente começa a ordenar os nossos desejos? Porque, por exemplo, uma pessoa saudável mentalmente, fisicamente, né? Uma pessoa saudável, ela vai naturalmente, por instinto, assim, querer, desejar um desconforto. Uma pessoa saudável, ela vai naturalmente querer um banho gelado no inverno? Não. Mas a gente pode tomar um banho gelado no inverno? Pode. Como que a gente consegue superar então os nossos desejos? Se, por exemplo, eu desejo continuar dormindo, eu supero esse desejo e eu levanto porque meu filho está chorando. Se eu desejo não escovar dente, eu supero esse desejo porque eu sei que meu dente vai apodrecer. Se eu desejo comer só doce, eu supero esse desejo porque eu sei que aquilo vai me adoecer. Qual que é esse músculo? Qual que é essa faculdade que vai nos fazer superar esses desejos e agir de... Como que eu supero as minhas más inclinações e ajo de acordo com o bem? Através da inteligência e da vontade. Mas começa pela inteligência. Então, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver para ocupar a base, a fundação ali da nossa casa, no lugar do sentimento, a gente tem que colocar inteligência e vontade. O que é isso? A inteligência, ela é a faculdade que vai formar conceitos básicos para mim. Então, é na inteligência que os conceitos base da minha vida são formados. Então, esses conceitos que são formados pela inteligência, que ficam lá na minha inteligência, esses conceitos, eles vão ser a base para as minhas ações. Então, eu vou agir de acordo com o que eu possuo ali na minha inteligência. Deu para entender? Isso quando eu desenvolvo a minha inteligência. Porque se eu não desenvolvo a minha inteligência, se eu não tenho conceito nenhum bem formado, eu vou agir de acordo com o quê? Com os meus sentimentos, com os meus sentidos. Né? Então, se eu não formo a minha inteligência, eu fico refém, escravo de quê? Do que eu sinto, escravo do prazer, do conforto. Porque se não tem conceitos na minha inteligência para basear as minhas ações, elas vão automaticamente se basear sempre no sentimento, no prazer, no que é agradável. E a realidade das coisas é essa? É sempre o que é agradável que é bom? É sempre o que traz prazer que é o melhor? Não é. Então eu fico refém dos sentimentos, eu fico refém do prazer e eu saio da realidade, eu passo a viver fora da realidade, porque a realidade não é essa. Então, para eu quebrar isso, eu preciso primeiro formar a minha inteligência. Formar conceitos
formar bem, né, gente? Conceitos que vão servir como base para as minhas ações, ok? Então, para eu agir de acordo com o que é bom, para eu direcionar a minha ação para o bem, antes eu preciso conhecer o bem. Sem conhecer o bem, eu não direciono a minha ação para ele. E conhecendo o bem, formando a minha inteligência, me resta então agir em direção ao bem. E o agir, ele tá ligado à vontade. A inteligência são esses conceitos que me levam à ação. E essa ação é a minha vontade que faz acontecer, tá? Então, no lugar da areia, no lugar do sentimento, eu preciso formar a minha inteligência e fortalecer a minha vontade. O que é, então, a vontade? A vontade, ela age. Então, enquanto a inteligência pensa, enquanto a inteligência argumenta, a vontade age. Com uma vontade forte, eu posso desejar o bem, mesmo que ele venha através de um desconforto para mim. Se a vontade é fraca, eu não consigo, mesmo tendo esse conceito formado na minha inteligência, eu não consigo agir para colocá-lo em prática, entende? Então, se eu sei o que é o bem, eu tenho uma inteligência bem formada, mas eu não tenho uma vontade forte, eu posso até querer o bem, mas eu não vou conseguir agir para fazer este bem. Então, o desejo não é a mesma coisa que a vontade. A gente não fala assim, eu tô com vontade de comer chocolate, tô com vontade de dormir o dia inteiro. A gente usa vontade assim. Mas a vontade não é isso. Então a gente tem desejo de comer chocolate, a gente tem desejo de dormir o dia inteiro. A vontade não é isso. A vontade é o que nos faz agir. Então a vontade, ela é o que diz sim ou não aos nossos desejos. Então eu estou com vontade de comer chocolate, mas eu sei que eu não devo. Se eu tenho uma vontade forte, eu vou resistir a esse desejo. Se eu tenho uma vontade fraca, eu vou comer o chocolate. Que no meu caso, minha vontade está bem fraca. Então, na ausência da inteligência e da vontade, o que manda em mim? Os meus desejos. Se eu não tenho inteligência, se eu não tenho vontade, o que eu desejar eu vou fazer. E quantas pessoas hoje em dia vivem assim, gente? Com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim e eu faço o que eu quiser. Não é assim que funciona. Não é assim que você vai ser uma pessoa feliz. Não é. Então, gente, é claro, se a gente parar pra pensar 5 minutos, fica claro pra gente. Não, quebrei minha unha. Se a gente parar 5 minutos, a gente consegue ver que não é tudo que me faz sentir bem que é bom. Não é tudo que aparentemente é bom que me dirige ao bem maior, ao bem supremo. Então, por exemplo, eu posso desejar comer sempre sorvete, só sorvete. Isso não significa que eu devo e que eu vá comer só sorvete. Então, uma vontade fraca, uma pessoa com uma vontade fraca, ela é incapaz de se submeter voluntariamente a um desconforto. Alguma coisa que lhe cause desconforto. Então, o que a gente precisa? A gente precisa educar a nossa vontade. E numa catequese, a gente precisa também, numa educação, né? Para educar filho, então, nem se fala. Para educar filho, a gente precisa educar a vontade dos nossos filhos.
Na catequese, a gente precisa também fortalecer a vontade das crianças. Isso é fundamental. Então, a vontade, ela ordena e ela domina os desejos que surgem no nosso coração, tá? A inteligência, ela vai me explicar por que eu devo dominar aquele desejo. E a vontade vai agir de acordo com o que a inteligência me explicar. Então, por que eu levanto quando meu filho chora? Porque eu sei pela inteligência que ele precisa de mim. E aí, porque eu tenho uma vontade forte, eu levanto. Entenderam? Então, gente, a educação da vontade é o principal ponto. Por quê? Do mesmo jeito que a gente falou lá do exemplo da academia, lembra que eu falei que a gente ia voltar nele? Do mesmo jeito que a gente precisa fortalecer os nossos músculos, a gente precisa fortalecer a nossa vontade, tá bom? E como que a gente fortalece a nossa vontade? Voluntariamente nos submetendo a desconfortos. Eu estou com vontade de dormir até tarde, mas eu vou acordar às 7 horas da manhã. Eu quero ativar a soneca, mas eu vou acordar no momento que o despertador tocar. Eu quero subir de elevador, mas eu vou subir de escada. Eu quero deitar de tarde, mas eu não vou deitar. Eu quero comer chocolate, mas eu não vou comer o chocolate. Esses são meios de fortalecer e educar a nossa vontade. É mostrando pra gente quem manda. Quem manda não devem ser os sentimentos, não devem ser os desejos, deve ser a inteligência e a vontade. Tá bom? Então, o que a gente tem que fugir? Fugir dessa tendência que a gente tem hoje, né? De viver de acordo com aquelas máximas ridículas, de que o importante é ser feliz, que o melhor é o que vai te fazer sentir bem, não é? Que eu faço o que eu quiser. Isso é ridículo. Isso são máximas completamente toscas, burras e infantis. A gente deve fugir disso. E como que a gente foge disso? Fortalecendo a nossa vontade, e formando a nossa inteligência. Tá bom? O vídeo já tá muito longo. A gente vai parar essa aula por aqui e ela vai ter parte 1 e parte 2, tá bom? Então, nessa parte 1, eu quero que vocês absorvam tudo isso que foi falado aqui agora. Então, eu quero que vocês absorvam o quê? Quais foram os pontos que a gente tratou aqui que tem que estar claro para vocês? Tem que estar claro o quê? O sentimentalismo é uma armadilha. Por quê? Porque ele me leva a viver baseada nos meus sentimentos. E quando a minha vida tem como base os sentimentos, não vai dar ruim. Por quê? Porque sentimento não é fundação boa. Por que o sentimento não é fundação boa? Porque o sentimento não é constante. Ele não está presente o tempo inteiro, não é? Mas o que tem que estar presente o tempo inteiro? Se eu quero, por exemplo, que o meu relacionamento dure, o amor. Se o sentimento não é a base do amor verdadeiro, forte, o que é? Se eu não meço o amor com sentimento, eu meço o amor com o quê? Eu meço o amor com a ação. Então eu amo quando eu ajo de acordo com o amor, de acordo com o bem daquela pessoa que eu amo. Do mesmo modo que o sentimento não mede amor, o sentimento não mede a realidade. E esse é o risco do sentimento ou do sentimentalismo como base da minha fé. Qual o risco? De eu achar que Jesus só tá ali quando eu sinto. De eu achar que eu só tenho que ir à missa que me faz sentir bem. De eu achar que eu tenho que estar na religião que me faz sentir mais ou melhor. Esse é o risco. Uma fé que só é fé e que só é presente quando eu sinto um quentinho no meu coração. Essa fé vai ruir. Por quê? Porque o sofrimento vai chegar, a tribulação vai chegar, a falta do sentimento vem. Jesus não é real, não está presente na Eucaristia só quando eu sinto. Então este é o perigo do sentimentalismo. O sentimentalismo é capaz de silenciosamente destruir a nossa fé.
Então, sentimentos são ruins? Não, não são ruins. Se eu não quero ser escravo dos meus sentimentos, se eu não quero ser refém dos meus desejos irracionais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que formar a minha inteligência e eu tenho que fortalecer a minha vontade. Ok? Formando a minha inteligência, eu formo conceitos que vão servir como base para minha ação. Tendo uma vontade forte, eu vou conseguir agir em relação a esses conceitos que estão na minha inteligência. Então, com inteligência e vontade, eu consigo falar não ao que eu desejo e ao que eu sei que é ruim para mim. Com inteligência e vontade, eu sei falar não para dormir até meio-dia. Com inteligência e vontade, eu consigo não comer o chocolate. Com inteligência e vontade, eu consigo ir à missa achando um saco. Com inteligência e vontade, eu consigo me confessar mesmo morrendo de vergonha. Tá bom? Então, esses são os pontos principais que eu quero que vocês deixem claro aí na cabeça de vocês hoje. E o exercício proposto hoje é o seguinte: escolha pelo menos 5 pontos para que nos 5 atividades, 5 coisas que você pode fazer no seu dia a dia para fortalecer a sua vontade, tá? Então, subir de escada e não de elevador, não comer a comida toda que tá no prato, não comer até ficar cheio, completamente satisfeito, ou... Isso não é a mesma coisa que desperdiçar comida, tá, gente? Você pode não comer tudo que tá no prato, guardar e comer depois, tá? Que não começa, politicamente correto, né? Mas não é isso. Então, você pode, por exemplo, sentar e não encostar na cadeira. Você pode acordar assim que o alarme tocar, tomar banho gelado. Tem várias coisinhas assim, pequenos desconfortos. Pequenos, tá? Não é pra ninguém se matar, não. Pequenos desconfortos que nos ajudam a fortalecer a nossa vontade. Isso é importantíssimo para uma vivência adequada, correta e sólida da fé, tá bom? Então, a gente volta com a segunda parte dessa aula. Eu vou ver se eu vou postar essa segunda parte ainda essa semana ou na semana que vem, não sei. Mas vamos primeiro conversar sobre esses pontos. E aí, na aula que vem, a gente vai falar melhor sobre esse sentimentalismo, tanto na religião, quanto na catequese, ou no ensino e tal, tá bom? Então é isso. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários. É muito importante que vocês mandem as dúvidas, tá bom? E a gente se encontra na aula que vem.